Ok, já oramos, agora vamos gravar. Veja bem, tem algo que tem assim a cada dia me chamado mais a atenção e eu vejo a necessidade de falar com vocês, e a cada dia essa necessidade tem aumentado. Por quê? Porque é uma necessidade que está de ser falado sobre isso. Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus tem sido deixada para trás. Pô, mas você sempre fala isso. Mas temos vivido esse tempo está aumentando. As coisas estão aumentando drasticamente, não é? E eu estava lendo, assim, eu estou lendo o livro de Atos, e a cada dia eu fico mais fascinado pela palavra de Deus. E se você pegar no livro de Atos, a igreja tinha que voltar a ler o livro de Atos e ver que se nós não voltarmos ao princípio da palavra, nós vamos deixar de fazer a vontade de Deus e que muitos pereçam. Sabe, eu recebi uma revista sobre músicos hoje. É uma revista que fala sempre, ela fala só do mercado fonográfico, o mercado de CDs, gospel, né, de DVDs e tal. E vendo cada cantor tentando. Gente, tem até foto de capa de CD sensual, tem fotos com capa de CD com símbolos da nova era, e um monte de coisa. E as pessoas, cada um querendo ser mais famoso do que o outro, correndo atrás da fama, correndo atrás de mamão, atrás de dinheiro. Isso é terrível, é terrível. E a gente observa no livro de Atos que quando o Senhor vem o Espírito Santo sobre os discípulos, logo em seguida eles começam o quê? A anunciar o Evangelho. Pedro anuncia no capítulo 2, versículo 37 de Atos: arrependei-vos cada um vós e seja batizado em nome de Jesus. E Pedro é tomado, olha só, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Então eles são tomados e falam sobre Jesus, né? E começam a pregar sobre o Evangelho de Jesus. Então Pedro discorre, né? Discorre sobre quem? Sobre Jesus. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. E ele vai falando de Jesus, vai testemunhando sobre Jesus. Se você for mais para frente, aí você vê eles curando. Eles perseveravam na doutrina, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo, eles iam pregando, impondo as mãos sobre as pessoas, e essas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo, no partir do pão em casa, certo? Comiam juntos, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de crer. Eles curaram um coxo na porta ali, né, do templo, né, para que sejam apagados os vossos pecados e tal. Eles vão pregando. Pedro e João, eles são aprisionados e continuam pregando. São instruídos a deixar de falar do amor de Jesus e continuam pregando, né? E Deus continua manifestando coisas tremendas através das mãos dos discípulos. E você vê no capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles eram cheios, tomados pelo Espírito Santo, e saíam anunciando ousadamente a palavra de Deus, né? Aí você vê, eles vão para o Sinédrio, chega lá no Sinédrio, eles não pipocam, entendeu? Eles falam: não podemos parar de falar daquilo que vivemos, que temos visto, que temos crido. Eles são instruídos, eles são, aliás, instruídos não, eles são forçados, pelo menos ali, para não falar sobre Jesus, mas eles não se intimidam e continuam a falar sobre Jesus. Depois, você vem mais para frente no capítulo 7, vai falar sobre Estevão. Estevão, ele é
eles instituem o diaconato, Estevão escolhido, impõe as mãos sobre eles, esses também homens cheios do Espírito Santo. Depois você vê Estevão discursando desde Abraão, pregando até Jesus Cristo, e por pregar até Jesus Cristo, ele é morto, apedrejado, Estevão, não é? Então você vê, aí há uma perseguição. Você vai seguinte, você vê a conversão de Saulo. Saulo, um cara perseguidor, zeloso da lei, muito zeloso da lei, não é? E começa a perseguir os cristãos, consente na morte de Estevão, ok? E você vê que Saulo vai no caminho de Damasco. O próprio Jesus Cristo fala com Saulo. E Saulo, ele é tocado pelo Espírito Santo, né? E Saulo torna-se um discípulo de Jesus. Saulo depois começa a querer pregar a todo custo ali pelas sinagogas, é mal interpretado, é caçado, tem que sair correndo. E Saulo passa alguns anos no deserto da Arábia. E ali Saulo tem ensinamentos direto do Senhor, que lá para frente ele fala, eu prego, quer ver o que ele fala aqui na frente? Eu até separei isso aqui, deixa eu ver aqui. Tinha até sinalizado aqui, onde Paulo fala algo aqui tremendo. Só um minutinho. Onde está aqui que Paulo fala? Ele fala, o evangelho que eu prego para vocês, eu aprendi de Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo. Eu aprendi o evangelho de Jesus Cristo. Ele aprendeu com o próprio Cristo no período que ele estava no deserto, gente. Porque ele passou um período no deserto. Paulo passou um período no deserto. E eu não sei quantos anos, alguns dizem 3 anos, outros dizem mais, e eu não sei realmente quantos anos. Mas Paulo passou um período no deserto, e ele aprendeu direto com o Senhor Jesus. Olha o que ele fala em Gálatas. Porque não se recebi, Gálatas 1,12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Né? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Então, Paulo passou um período, Paulo buscou direto do Senhor, o Senhor se revelou a Paulo, e Paulo não parou de pregar até o último dia de sua vida. Mas qual é a característica, o que eu quero chamar a atenção aqui na característica de Pedro, Paulo, João, não é verdade? Aqui de Estevão, qual é a característica deles? Eles pregavam a Jesus Cristo, irmão. Eles pregavam a Jesus Cristo, eles não pregavam doutrinas, eles não pregavam historinha de blá blá blá, eles pregavam a Jesus Cristo. E é isso que nós temos que voltar a fazer. Nós temos que voltar a pregar Jesus Cristo, o evangelho do reino, falar que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Hoje não fala sobre o sangue de Jesus na igreja, hoje não fala sobre o Espírito Santo na igreja, hoje se fala só sobre doutrinas de homens, coisas que vão agradar. Você ouve muitas músicas sobre você vai ser próspero, você vai prosperar, Deus é obrigado a te obedecer, Deus é obrigado a cumprir aquilo que Ele falou sobre você. Hoje Deus tornou-se um subserviente de líderes que ensinam aos seus discípulos a serem senhores acima de Deus. Senhores de Deus. Senhores de Deus. Como pode ser isso? Sim, porque eu dou ordem a Deus. Tu é obrigado, Deus. Tu tem que me fazer próspero, tu tem que me fazer feliz, tu tem que isso, tu tem que aquilo, porque está escrito aqui que tu vai... Mas leem alguns pontos isolados da Bíblia e começam a dar ordem a Deus para que Deus cumpra aquilo na íntegra na vida dele, sem ver que toda a promessa de Deus está relacionada à obediência. Então hoje, o que está precisando no meio... Gente, Jesus está voltando. Não se engane. Ah, pastor, eu já ouço isso há muito tempo. Gente, que você já ouve isso há muitos anos, eu sei.
que o seu avô ouviu isso, que os próprios discípulos ouviram isso, eu sei. Mas acontece que nós temos que entender, eu vou falar mais uma vez, que é para a igreja entender, o relógio profético hoje está em outro tempo, já está em outro tempo, está nas últimas badaladas. Entendeu? Então é necessário fazer o quê? Voltar a pregar a palavra de Deus. Chega, o tempo da igreja está acabando, o nosso tempo aqui está acabando, e poucos minutos que ainda nos resta aqui no relógio de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu não tenho que trazer ninguém para a minha denominação, não tenho que trazer ninguém para a minha doutrina, eu não tenho que fazer que ninguém fique próspero. Isso está tão impregnado que hoje você vê uma luxúria dentro do povo de Deus. Hoje, quando eu recebi aquela revista mostrando os artistas gospel, sabe, não tem diferença de uma revista do mundo, sabe, não tem diferença, é se envolvendo com tudo que não presta, empresas do mundo contratando os caras, Sony, Som Livre, tudo contratando os caras para que os caras façam dinheiro para elas, sabe, cada um sendo mais vaidoso do que o outro, na roupa, na capa do CD, no local que canta, no instrumento que toca. É tanta vaidade junto que aquilo começou a me dar nojo, eu não quero nem ver. E se fala tão pouco de Jesus, se coloca ministério com nome de homens, ministério fulano de tal, ministério fulano, é tudo centrado no eu, o meu CD, o meu DVD, o meu ministério, a minha igreja, o meu projeto, o meu, gente, Jesus está longe disso. Deus não nos chamou para fazer nada para mim, meu, nada. O Senhor nos chamou para sermos só vaso. E nós temos que ser vasos vazios para ser cheios por Ele. Temos que ser vasos que não têm rachadura, iniquidade, para nos tornarmos cheios das coisas puras e santas de Deus. A nossa mente tem que se tornar igual à mente de Cristo. Então não tem espaço para o eu. Aí eu já começo um ministério fulano de tal. É como se eu fosse um ministério, que é a palavra de Deus para as nações, que é o registrado. Foi preciso registrar o ministério. Então registramos o ministério da palavra de Deus para as nações, que é esse o desejo do nosso coração. Agora olha como é que coisa boçal, olha que coisa pretensiosa. Ministério Carlos Camilato, Ministério Célia Camilato, Ministério Gabriel. Gente, eu tenho que sumir. Olha o exemplo que nós tivemos de João, que ele cresça e eu diminua. Eu estava passando num bairro aqui na minha cidade, e como já não bastasse algumas igrejas que tem sempre a cara imensa do seu líder na porta, aquele banner com o rosto do cara, porque o cara tem que aparecer, olha, é o cara e a mulher, olha, é o cara sozinho, aquela coisa toda, porque tem que ter identificação, tem que ser ele, é ele o cara da igreja. A igreja só é igreja porque tem a foto dele, porque ele está ali. Mas mas se a gente restringir a umas 2 ou 3. Agora, poxa, eu passo ali, estava abrindo inaugurando, estavam terminando, aliás, acho que já tinha até sido inaugurado, mas é recente, muito recente, uma igreja num bairro, e aquela fachada assim, aquele banner enorme na fachada, em todo o comprimento da fachada, um banner deveria ter mais de uns 10 metros de comprimento, toda a fachada, né, aquilo que é luminoso, e a foto do cara, do líder, e o nome da igreja. Gente, a igreja não pode ser de homens, ela é composta de homens, mas ela não é do homem, ela é de Cristo. Você está entendendo? Você consegue imaginar Paulo falando, a minha igreja, Pedro, não, mas a minha igreja, Paulo, aí já a pessoa sentado lá em Jerusalém almoçando, Tiago, a minha igreja, Felipe, não, a minha igreja, Paulo, a minha igreja, olha, fiz um banner, cara, muito bacana, coloquei lá o meu nome, coloquei minha foto lá, Igreja Paulina. Aí Pedro, também eu vou fazer uma também aqui, um banner aqui, botar em Jerusalém, Igreja de Pedro, né?
Aí Tiago chega e fala, poxa, mas o meu banner vai ser maior e tal, vai ser assim, assado. Gente, misericórdia. Misericórdia. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E é o evangelho que Jesus pregava que nós temos que pregar. Nós temos que parar com tanta programação, com tantos shows, congressos, simpósios, isso, aquilo, outro, que enaltece os homens, que enche o ego de muitos de capim e que rendem muito dinheiro. Nós temos que parar de gravar CD por gravar CD. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. E cada um, hoje a gente vê no Brasil, fora do Brasil, onde já não esfriou e praticamente extinguiu o evangelho, estão se pregando o evangelho próprio, estão se criando grandes fenômenos gospel. Grandes fenômenos, pregadores fenomenais, grupos fenomenais, e daqui a pouco eles vão se unindo, o grupo tal se apresenta com o grupo tal, e você chega no lugar, é muito show de música, mas pouca palavra, evangelho de Cristo sendo pregado, é muitos homens pegando autógrafo, dando autógrafo, é muitos homens tirando uma série de fotos. Esse dia eu estava assistindo um vídeo e onde uma cantora famosa que tem cadernos com a capa na cara dela e tal, aquela coleção de cadernos e tal, aí ela, olha só o que eu achei lindo aqui, lindo foi dentro desse caderno coleção dela, né, com o nome dela, é o pôster, olha, você pode tirar esse pôster, colar no seu quarto, na sua porta. Poxa, tinha um pôster da mulher, da cantora, é da Aline Barros mesmo, aí, eu não queria falar o nome não, aí aquele pôster para você colar na janela, para você colar na tua parede. Gente, isso é idolatria, isso é levantar poste ídolos. Agora, o que essas pessoas que deveriam estar ministrando a palavra de Deus deveriam estar fazendo? Ensinando as pessoas, não, eu não quero que você coloque pôster dentro, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou, Deus tem que ser exaltado, minha foto não, Deus tem que ser exaltado, eu não. Eu não quero estimular que uma criança de 8, 9, 10, 15, 12 anos cole no quarto dela um pôster meu. Pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas se eles não fizerem isso com um servo de Deus, vai fazer isso com o do mundo. Meu amigo, se nós formos ter que moldar as nossas atitudes como discípulo de Jesus em função do que o mundo faz, meu amigo, larga a tua vida de ladeira abaixo, larga a igreja então de ladeira abaixo, que tudo bagunçou, aí não é igreja. Lembra que tem um filósofo, eu não sei nem qual é o nome dele, mas um cara falou uma coisa, eu nem sei quem é, tá? Quando a igreja ficar amiga do mundo, ela deixa de ser igreja, e já deixou faz tempo, eu tenho falado isso. Porque nós estamos cedendo a todas as pressões do mundo. Esses cantores, eles gravam pela TV Globo. E a TV Globo põe novelas onde chacoteiam, onde humilham o servo de Deus, mas estão ali rendendo dinheiro para uma empresa que humilha o servo de Deus. Pô, cara, tinha que ter pelo menos um pouco de vergonha na cara e também de temor ao Senhor. Por que eu vou pegar aquilo que Deus me deu, se é que Deus me deu, tá, gente? Nem todo mundo que canta Senhor, 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 entrará no reino dos céus, tá? Tá bom? Entendam isso. Nem todo mundo que canta bonito entrará no reino do céu, não. Porque como é que eu pego algo que Deus me deu para adorar o nome dele e faço que isso vire dinheiro para uma empresa que serve ao demônio e que denigra a imagem do servo de Deus? Não tem uma novela da Rede Globo onde tem um servo de Deus que ele não é humilhado e que não é feito papel de palhaço. Agora, poxa, por que esses cantores vão lá ceder e dobrar-se a Luciano Huck, sabe? Beijar, praticamente ceder, beijar os pés da Globo mesmo, é Luciano Huck, é Xuxa, quem mais? Luciano Huck, Xuxa, Faustão.
sabe? Que nem quem estava lá, a menina aí do Diante do Trono, Ana Paula, lá no Luciano Huck. Pelo amor de Deus, Luciano Huck, isso aqui é o palco de todas as religiões. Eu sou judeu, minha esposa é católica, minha sogra é evangélica, e tem espaço para todo mundo. Aí a menina, a crente, isso mesmo, Luciano, que bom que tem espaço para todo mundo, concordando com um cara que realmente tem que ter espaço para todo mundo, que tem que ser essa miscelânea, esse ecumenismo mesmo. Calar-se a boca, não fala nada, fica calada, prega a palavra do Senhor. Mas eles não deixam ninguém pregar, eles querem usar o crente como atração para o Ibope, para eles ganharem mais. E ninguém percebe isso. Claro que percebe, gente. Se um bobo como eu percebo, como é que uma pessoa esclarecida, estudada, viajada, e não está vendo? É porque o dinheiro é muito maior. O mamon, ele é muito poderoso. Então as pessoas estão deixando de pregar o evangelho do reino só para cantar. Só para cantar. Só para cantar. A Bíblia não diz que pelas músicas cantadas nós conheceremos a verdade. A Bíblia não diz por muito cantar que nós vamos conhecer ou vamos ser libertos. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ide por todo mundo e cantai, não ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Na grande realidade, esses grandes artistas gospels, eles têm feito muito para os seus bolsos. Não sou contra, gosto, amo louvor, adoração, toco, tanto é que a rádio a gente toca muito, mas cada um vai dar conta do seu ato. Deus sonda a intenção do nosso coração. Deus sonda o quê? A intenção do nosso coração. Qual é a intenção do meu coração? Eu estou aqui para adorar, clamar, louvar o Senhor? Porque Deus sonda a intenção do nosso coração. Então, temos que voltar, gente, nesses tempos. A palavra, eu estou batendo muito nisso, eu vou pregar muito sobre isso. Eu vou falar sempre sobre isso. Se necessário for, vou falar muito, 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 e vai ser necessário. Porque a cada dia que se aproxima o retorno de Jesus, mais a palavra é tirada do nosso meio. E falando sobre isso, ontem eu vi um testemunho de um homem de Deus, e ele falou: Deus me mostrou que quando houvesse o arrebatamento da igreja, é como se o céu descesse bem baixinho, rente à terra, e ficasse tudo negro o céu. Sabe, o céu deixaria de ser azul e ele desceria rente à terra. Foi uma visão que ele teve, um sonho, não sei. Mas aí eu linkando com aquele sonho de uma irmã que me parou na igreja e falou assim: olha, eu sonhei que a igreja estava sendo arrebatada. Eu falei: irmã, olha, pastor, eu vi as almas subindo, eu vi as pessoas subindo, mas de outro lado eu vi uma escuridão, sabe? E as pessoas abriam a Bíblia desesperado e não tinha nada escrito, as páginas estavam em branco. E eu começo a comparar o sonho do irmão, o sonho dessa irmã, o sonho daquele pastor. Ele é um pastor doutor. O cara saca muito. Certo? Então, não de teologia, mas ele é um homem muito inteligente, pesquisador, doutor, né? Trabalhava na área de pesquisa, de tratamento do câncer e tal. Bom, mas vamos lá. E parecem os sonhos. Deus está trazendo sonhos para pessoas em lugares diferentes do mundo, falando do fim dos tempos. E mostrando que muitos vão ficar. Agora, meu irmão, eu não sei se isso vai acontecer em 2012, em 2015, em 2020, em 2050, em 2100, eu não sei. Eu sei que nós temos uma incumbência aqui, é pregar o evangelho do reino de Deus. É falar do amor de Jesus para as pessoas incessantemente. E o Senhor falou: pegue em tempo e fora de tempo. O Senhor vem buscar uma noiva imaculada, uma noiva limpa. O Senhor vem buscar a sua igreja, a qual Ele morreu. Pelo sangue de Cristo nós fomos lavados, o sangue de Jesus.
Então hoje nós estamos pregando sobre tudo nas igrejas, menos sobre o sangue de Jesus, que tem poder para nos curar, para nos libertar. É pelo sangue dele que nós somos redimidos. Custou o sangue dele. Não se prega sobre o Espírito Santo. Você já percebeu? Não se prega. Algumas igrejas mais tradicionais, nenhuma igreja é mais tradicional do que a minha, irmãos. Posso falar de boca cheia, eu sou um cara de uma igreja ultraconservadora, porque a minha é a igreja dos apóstolos, então ela tem quase 2000 anos. A igreja do Paulo, Pedro, João, Tiago, essa igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja que logo após a morte de Cristo, eles perseveravam, né, na doutrina deles, dos apóstolos. Então a minha igreja é mais tradicional que a Assembleia Batista Católica, do que qualquer uma religião aqui, igreja que tenha a minha mais tradicional. Mais. E na minha igreja ultra tradicional se fala sobre o Espírito Santo. Leia Atos, que é o livro que está contando da igreja que eu sirvo. Entendeu? E ele vai falar. Agora, o que custou a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne? Teve que Jesus ir para que ele enviasse o Espírito. E para que Jesus fosse, o que teve que acontecer? Ele teve que morrer. Custou o sangue de Jesus. Aí nós tiramos o Espírito Santo do meio da igreja, da pregação. Tiramos o poder do sangue de Jesus da pregação. E ficamos numa pregação filosófica, que não leva nada a lugar nenhum, gera crentes sem poder, sem unção. Mas onde tem isso? Leia sobre a minha igreja, né? Leia sobre a minha igreja. A minha igreja é a igreja de Atos, tá? E você vai ver que ali se fala sobre o Espírito Santo. E ali se fala que eles tinham poder. Havia cura, havia libertação, havia dons, havia tudo isso. Aí a modernidade tira o Espírito Santo, a tradição tira o Espírito Santo, não fala sobre o sangue de Jesus, não fala nem sobre Jesus. Prega-se um texto da palavra e depois o pregador fecha a Bíblia e conversa um tempão com as pessoas. Esse não é o evangelho do reino? Esse é o evangelho dos homens. Se tem algum líder me ouvindo, algum pastor me ouvindo, alguma pessoa que tenha hoje alguém sobre que ele lidera um grupo, pessoas, líder de célula, pequeno grupo, pastor, diácono, presbítero, pastora, pregue a palavra de Deus toda vez que você tiver oportunidade, porque as oportunidades vão começar a sumir. Quando você começar a pregar esse evangelho, você vai ser perseguido dentro da sua igreja local. Grave isso. Nós estamos em 2012, grave isso. Você vai ser perseguido dentro da sua igreja a partir do momento que você pregue a palavra de Deus puramente, a partir do momento que você se levanta contra esse sistema que está imundando, que tem entrado dentro da igreja, você vai se tornar como um amigo meu, é um casal amigo meu que é conhecido como caçador de nova era, porque você vai começar a ser taxado como caçador de nova era, como eu sou taxado também por alguns, vê demônio em tudo, certo? Como pessoas que já falaram para pessoas que andam comigo e a pastora Célia, falam assim, você vai ficar mal falado porque você anda com o pastor Carlos e a pastora Célia. Glória a Deus quando falarem isso de você. Glória a Deus, glorifica o Senhor. Mas você, então, esse tempo que ainda você não é perseguido ou que deixam você falar, pregue a palavra, porque ela não voltará vazia. Pregue, porque vai chegar um momento que vão falar assim, muito delicadamente, vão parar de te convidar para dar aula de escola dominical, vão parar de te convidar para você dar tem igrejas que dão oportunidade, agora a oportunidade o presbítero fulano, agora a oportunidade o diácono fulano, agora a oportunidade o irmão Beltrano, para que a pessoa vá lá na frente, lê um texto da Bíblia e dê uma saudação. Vão começar a tirar a tua oportunidade, vão começar a te tirar de cargos dentro da igreja. Se você é escola dominical, líder de senhoras, líder de homens, líder de jovens, vão começar a tirar, você vai perceber isso nitidamente. Vão começar a ter congressos, palestras, retiros, onde você sempre ministrou,
você vai parar de ser convidado. Isso vai ser uma coisa paulatina, entendeu? Ô, irmão, não, esse ano, olha só que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, irmão. Por quê, meu irmão? Olha, nós estamos convidando o preletor fulano de tal. Eu sei que tem uns 5 anos que o senhor sempre ministra lá no retiro, mas esse ano Deus nos deu a oportunidade de trazer o preletor fulano de tal. E você vai ver que a palestra do homem é muito boa. Vai ser muito boa. Vai massagear o ego de muita gente. Mas não vem falando a palavra de Deus, como Deus tem colocado no teu coração. Então, enquanto você tiver condições agora, nesses próximos anos, fale da palavra de Deus incessantemente e somente a palavra de Deus. Porque você será censurado e paulatinamente cortado de expressar a palavra de Deus dentro da igreja que você congrega. Eu não sei se tiver alguém já me ouvindo que já está vivendo isso. Provavelmente alguém que está me ouvindo agora já está vivendo isso. Eu quero te dar um recado: não se entristeça, não caia em depressão, não tenha autocomiseração, ou seja, dó de si mesmo, porque isso o Senhor já tinha dito. Entendeu? Então, isso que está acontecendo com você, ele fala, regozijai-vos, ou bem-aventurado sereis vós, quando por minha causa vos perseguirem. Quando a pessoa te proíbe de pregar a palavra de Deus, ele não está te perseguindo somente, ele está perseguindo ao próprio Cristo. E a igreja verdadeira de Jesus. Aonde o senhor tirou isso, pastor? É simples. Quando Paulo vinha para Damasco, ele vinha perseguir quem? Paulo ia atrás de quem, gente? Paulo ia perseguir a igreja de Cristo, com cartas de recomendação de quem? Da cúpula da igreja. Israel, vai lá, persegue, pode matar, prender, descer o rei. E quando foi passando pelo caminho, Paulo tem contato com o próprio Cristo. Vocês conhecem a história, aquela luz brilhou e tal. E a voz que Paulo ouviu, as palavras que Paulo ouviu foi a seguinte: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Confere na tua Bíblia, é isso? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, quando persegue a você, que é a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo. Então, bem-aventurados sois vós quando por causa de Jesus te perseguirem, porque não estão perseguindo só você, estão perseguindo a Cristo, e a igreja é dele. Você não tem que se levantar, brigar, chutar, bater, se rebelar, pintar e bordar. Cala a boca, porque a igreja é de Cristo, ele fará a justiça dele. Mas enquanto não te perseguem, preguem nada além do Evangelho de Jesus. Nada além do Evangelho de Jesus. Aqui ninguém... Eu vou até deixar, eu estou ministrando ao vivo, tem um MSN. Se tiver alguém que está passando por isso agora, pode entrar em contato comigo aqui no MSN. Eu duvido que se não tem gente que está no MSN aí, está ouvindo, que não esteja passando o começo dessas perseguições. E vai ter. E vai continuar tendo. Por quê? Porque como aconteceu ali em Atos, se você começar a ler Atos, você vai ver. O que mais os apóstolos ouviam era o seguinte: eu já te falei, nós somos autoridades, nós estamos te mandando vocês calarem a boca, não pregue sobre Jesus. Olha, eu já falei, vocês já vão levar uma surra agora, umas chicotadas, mas não pregue mais sobre Jesus. Olha, vocês vão ser presos, não pregue sobre Jesus, vão cortar tua cabeça, vão matar, mas não pregue mais sobre esse nome. E matavam, surravam, faziam tudo que eles tinham prometido, para que os apóstolos não pregassem, os discípulos de Jesus não pregassem sobre Jesus. Hoje, ainda aqui no Brasil, mas em vários países, matam literalmente mesmo, matam. Tiram a vida de quem prega sobre Jesus. Aqui no Brasil, eles matam de uma outra forma, deixando de lado e gelando e ignorando a pessoa. Se você é ignorado dentro da igreja. Quando você é ignorado, é uma forma de homicídio. Eu já falei isso aqui. Quando eu te ignoro, é uma forma de eu te matar dentro da minha mente. Isso é um homicídio. Então, hoje, em países livres,
vamos falar aqui de Casa do Brasil, as pessoas que pregam sobre a palavra, eles começam a ser deixados de lado, ou seja, ignoradas, ou seja, assassinadas. A única diferença é que em países que perseguem, eles matam mesmo, fisicamente. E hoje dentro da igreja eles matam ignorando. Então, mais uma vez, se você tem um chamado para pregar a palavra e condição de pregar a palavra, sabe? Pregue enquanto há tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe vocês. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com. Que Deus os abençoe.